Boa noite, pessoal! Bem, hoje mais uma live do Soma Live para vocês com a Luciana Hope para que a gente possa falar, refletir a respeito de terapias somáticas para explicar e desmistificar tudo isso. E hoje a gente vai falar dos padrões emocionais. Como a terapia somática pode sim ser ajudado, pode ser sim um mecanismo para que a gente possa modificar e trazer o flow, o fluxo da parte vital da nossa vida, para autorregular, para que a gente possa buscar o equilíbrio, não é mesmo? E olha lá, a Lu tá chegando para a gente começar de hoje. O assunto é bem bacana, bem interessante. Olá! Oi, Tudo bem? tudo bem? Tô aqui no calorzinho do sul. Hoje é minha vez de tá fora de São Paulo, né? Uhum. Então tô aqui. Tô na rua, tô na casa de um amigo, de um casal de amigos, e a gente tá aqui para falar desse assuntão, né? Sim, sim. E é um assunto bem interessante para que a gente possa entender um pouco mais e desmistificar as terapias somáticas, né? Esse é um assunto bastante gigante também, né? A gente pega uns assuntos bem importantes. Uhum. Eu vi que você estava falando, né, do estado de flow, né? Como é que a gente pode transitar? Eu acho que alguma vez a gente já falou um pouco sobre isso, né? Sobre o trânsito, a possibilidade de trânsito, né? De um estado para o outro. Sim, pessoal chegando. E aí, Lu, conte-me, o que você acha disso? Eu já comecei a falar aqui um pouquinho. Eu acho importante a gente definir, né, o que é padrão de movimento. Padrão de movimento não, mas é É, também também. padrão de padrão emocional, né? Acho que na psicologia a gente estudava muito teorias sobre caráter, né? Tinha muitas teorias sobre caráter, o que é emoção, né? Hum. Mas o nosso caráter ele é formado sim por padrões de estados mentais, né? Uhum. Que compõem você, né? Que é importante para a sua estrutura, né? Então, né? Já que a gente falou tanto, né, durante esse ano sobre autoconhecimento, né, autocuidado, né, você se conhecer é importante justamente para saber onde você tem o seu padrão. Então, existem padrões que podem ser danosos, né, que daí causam prejuízos, né, para sua vida. E tem padrões emocionais que fazem parte, né, do processo nosso de cada dia. E vai ter altos, vai ter baixos, né? E aí, onde você está vibrando, né? Eu acho que também tem um padrão geral, né? Tem as pequenas estruturas, mas tem esse padrão geral onde você está, né? Uhum. E o que que você acha? Que é meio fixo esse padrão geral aí, né? O grande desafio é trazer uma fluidez disso tudo, né? Que a gente possa transitar sem, sem dores e sem angústia, que a gente, né, que vá a nosso favor. Claro que isso é um pouco utópico no mundo que a gente vive hoje, mas a gente tem que acreditar que isso é possível. Sim, eu fiquei pensando, né?
que tem determinadas características, né? Porque, por que eu estou falando isso? Quando tu me trouxe esse tema, eu disse, que legal, que tema bacana. Porque tem umas teorias filosóficas que o pessoal tem utilizado, né? Que fala muito, especialmente nas artes, tá? Deixando bem esse campo específico da tal da esquizoanálise, né, baseado no Deleuze e Guattari, né, onde, sei lá, a figura do esquizofrênico é uma figura muito interessante, porque ele é tudo e ele é nada ao mesmo tempo, quer dizer, né, você pode ser qualquer coisa. Mas eu fiquei pensando que a gente ter uma estrutura, né, onde o sujeito se estrutura, né, enquanto pessoa, persona, né, é importante, né, a gente não se abandonar, né, não... Porque o esquizofrênico é justamente uma pessoa que tem uma estrutura muito espalhada, né, tipo, ele não tem uma borda, né, quando a gente falava de pele, né, nas nossas primeiras lives, ele não tem muita pele, né. Aí que entra todas essas questões, né, de que a nossa estrutura funcional é muito necessária, porque ela nos ancora no mundo. Agora, isso que quando você diz, né, que a gente, né, não se danificar também por causa disso, né, como, né, pondo no corpo questões, né, aí você fica totalmente fixo num único ponto, né? Você não é uma coisa só. Acho que a gente já falou isso num outro momento, né? Sim. E acho que esse é o desafio, né? Porque o que tem acontecido é que muitas pessoas estão muito no mental, né? Tanto até por isso os problemas de saúde mental que está tão em voga nesse momento, né? Então, e acabam esquecendo do como que você é formado, né? Do seu corpo, das suas emoções e tudo mais. Então, isso tudo vai da sua bioespiritualidade e isso vai reverberando, né? Porque fica só no mental, vai perdendo a pele mesmo, vai, né, o que tem vai sendo perdida ainda mais, né? E fica difícil, fica bem complicado se você não puxa essas experiências somáticas, né? Porque ela está aí para seu favor. Claro que é um grande desafio, porque quando você está muito na mente, você acaba não querendo ir para o corpo, mas precisa daí de uma ajuda de um profissional para que você que traga isso, que traga essa sensibilidade, essa experiência, né? Esse toque. Exatamente. É que quando a gente quando a gente fala de borda, a gente está falando de limite, né? Uhum. A gente está falando de limite e os limites são importantes, né? Que você se preserva, né? Tem uma preservação, né? E fiquei pensando também, né, que está muito em voga a depressão, né? Os transtornos bipolares, a depressão. Aí tem várias designações de depressão maior, depressão menor, né? Tem muitos tipos, né, de depressão cíclicas, né? A gente falava do outro dia da ansiedade do Natal, né? Então, tá tudo são transtornos que não são de personalidade, né? São transtornos que você tem a sua estrutura mental aí preservada. Sinto, né, que a pessoa se desviou do olhar sobre si própria, né? Ou tem um olhar distorcido, né, sobre si. E aí eu me lembro que algum professor meu de psicologia, agora eu não vou lembrar porque eu tive tantos, né, maravilhosos inclusive, que eles falavam assim, né, que quando você se deprime, seu corpo inteiro se deprime. Uhum.
Que você não deprime só a sua mente, o seu corpo também fica deprimido. E o que é depressão, né? Se não, né, uma visão muito negativa, né, da vida, das escolhas, né, das coisas que sucederam, né, sobre você, né? E aí quando não consegue sair da cama, ou dores musculares, né? Aí tem inúmeras coisas que acontecem aí nesse entremeio, né? São transtornos de ansiedade, era isso que eu queria lembrar. Transtornos de ansiedade. A depressão é um transtorno de ansiedade, né? Então, quando você consegue, de algum modo, achar um lugar em que você consiga se concentrar em você, essa é um exercício imenso. Uhum. Mindfulness, né? Aí, práticas somáticas, a meditação está embutida aí, né? Uhum. Você consegue mudar o seu padrão, a sua frequência onde você tá, né? É uma coisinha desse tamanho, gente. Se 2 minutos já é Uhum. 1 minuto que seja. Sim. Olha lá, mindfulness, amor. Então, Isso mesmo, é estar atento no momento presente, né? E que eu sempre sugiro aquelas pessoas que não conseguem fazer a meditação, comer e sentir o sabor do alimento, né? Estar sabendo para que você, né, o movimento, como que fica essa língua, né? Essa bochecha, os dentes, e esse sabor que vai trazendo para você, às vezes fazer até de olhos fechados, essa sensação, né? Que até tem pessoas que têm uma saciedade. Eu trouxe uma vez isso, que pessoas que experimentaram e que sempre comem a mesma quantidade, quando fizeram isso, diminuíram até a quantidade de alimento. Então, como que você pode fazer uma meditação dessa forma, né? Não deixa de ser uma meditação, um estado meditativo. exato. Que você passa a prestar atenção nas suas ações, né? Uhum. Eu acho que tem um deslocamento, né, de novo, né, uma distorção. Eu sei porque eu passei, né, por depressão, não tem problema nenhum em falar nisso, né? E quando você muda o lugar de onde você olha, você muda, você dá um passo e olha, Uhum. você trocou de lugar, né? Você é vítima do mundo ou você tem uma ação no mundo? Isso de degustar qualquer alimento, em vez de só preencher, né, um vazio que você sente, né, você passa a ter uma outra ação no mundo. Uhum. Né? Assim como, fiquei pensando agora, o que você escuta. Uhum. Né? O que você escuta? Você escuta músicas que te jogam ainda mais lá embaixo? Vi uma psiquiatra falando, né, esse respeito. Né? Ó, a Mary está falando, a Mary Ribas. No meu caso, quase não como nada se não estou concentrada. Às vezes prefiro até não comer do que comer na correria. Aí, perfeito. Perfeito. Isso mesmo. Exatamente. Exatamente. A minha mãe é um exemplo interessante. Quando a minha mãe cozinha, ela faz com tanto cuidado que ninguém pode falar com ela naquele momento. Se eu chego na cozinha meio que por acaso, ela fala: espera um pouquinho. Experimentou, gostou, agora pode falar. Eu achei ótimo, né? Quer dizer, ela tá calcada mesmo na sua própria sensação, Uhum. né? Na construção daquele sabor, tá engajada naquela ação, né? Mas é isso mesmo, né? Eu, quando cozinho, já primeiro tenho que ficar descalça. Eu fico descalço para conectar e aí eu começo a fazer o movimento todo do alimento. Senão eu não consigo. Perfeito, perfeito, é ótimo. Porque
de louco, né? Tudo bem, vamos lá. É, Deixa... mas eu acho que essa é uma questão interessante, porque isso mostra que você está presente Uhum, e você vai ter as ferramentas. Você sabe quais são as ferramentas que você precisa, que a minha mãe precisa, que outro, né? Cada um vai ter as suas, né? uhum. Fazer com cuidado, e não é um cuidado só com o outro, é com você, né? Com você. Então, aí, de novo, né? Não é padrão de comportamento, todos nós temos, porque isso nos estrutura a nossa estrutura psicofísica. Agora, quando a gente fala de padrão emocional, tem a ver com padrões que nos causam prejuízos, né? Que muitas vezes é menos fluido, né? Tu falava antes de estado de flow, né? Ó, ela falou, peraí, cada um encontra os seus caminhos de presença. Ritual, Selma, lembro de você tirando o calçado para palestrar aqui em Guarapuava. Eu tiro sempre. Eu sempre vou com uma meia antiderrapante palestrar. Então, eu tô toda arrumadinha e de meia. Não, Perfeito, é onde eu me conecto. perfeito. Ontem, por exemplo, como eu tô aqui, né, no sul, tô em Porto Alegre, né, eu tô parando na casa de uma professora da Federal do Rio Grande do Sul, né, que foi minha professora também, hoje nós somos colegas, né, Uhum. ai, muito curioso. E ela deu aula de dança na piscina. Eu não tinha ainda vivenciado isto, né, e aí eu fiquei pensando como é importante essas experiências diferentes de estímulos sobre o nosso próprio corpo. Depois, quando eu saí da piscina, depois de 1 hora e tanto de aula, eu senti o meu pé Olha que legal. totalmente grudado no chão, né? Eu não precisava carregar meu próprio peso dentro da água, né? E eu fiquei pensando na importância da percepção, né? A, a Mary disse, e sem luz, com luz, opa, sem luz de novo, voltou, apagou de novo e foi que foi no escuro sem microfone. Olha, É, a palestra foi assim mesmo. Foi tão eletrizante que acabou a luz várias vezes. Nunca vi, até o som acabou. maravilhoso. E a gente pode também, alguém me comentou alguma coisa sobre isso, né? Sobre a síndrome de Tourette, né? Onde a pessoa ela acaba falando palavras que que não condizem com o contexto que ela tá, né? Que geralmente são palavras, né, palavras desconexas, né? Até nomes feios e coisas assim, né? E eu fiquei pensando, né? Que onde está, qual é o lugar, né, somático, por exemplo, dessa síndrome, Uhum. né? No sentido de que será que se tivesse um trabalho muito refinado, a pessoa conseguisse entrar num lugar tal que ela consegue antever, né? E conseguisse centrar de uma maneira tal que não precisa fazer isso? Uhum. Isso, né? Eu acho que, claro, aí tem uma questão também que é biológica, a gente não pode, Uhum. né, tirar desse lugar, né? Mas já vi muitas coisas interessantes acontecendo com esse estado de flow que você falou e com o estado de presença. Milagres, coisas inimagináveis acontecem, até de cura. Não é nenhuma panaceia que vai resolver o mundo, mas tem um padrão ali de pensamento que muda. Uhum. Pode escrever. Tem mesmo. E aí a gente tem que saber por qual caminho seguir, sempre no limite da pessoa, né? Quando a gente faz o toque, ou quando a gente atende, quando
a pessoa se toca, a gente tem que saber o limite da onde ela pode, até onde ela pode ser tocada. Isso é muito interessante para que não venha, não retraumatize, não deixe pior do que já está. Então é sempre com esse zelo, com cuidado, para que tenha com esse contato, com essa sutileza, para que a gente saiba qual caminho seguir no corpo que vai atingir outros campos. E isso é muito interessante, né? Eu até trouxe na palestra que eu fiz em Guarapuava falando sobre como resgatar a poesia do corpo. Então, é como a gente consegue resgatar essa poesia que existe. Então, naquele momento era por conta do câncer, né? Principalmente o câncer de mama, mas que a gente tem várias outras patologias que a gente pode, sim, ser utilizado, né? Como recurso para que a gente possa ter esse resgate da poesia que existe no nosso corpo. Então, que a gente consiga construir esses poemas, essas comunicações, essa sintonia, que eu acho tão belo e tão bonito. Que é um dos prazeres da vida, né? Exatamente. Uma coisa interessante, né, disso que você está falando da poesia do corpo, né, se ancorar nele, né. Fiquei pensando esses dias, né, que também escutei uma psiquiatra falando, alguém falando, não lembro quem era, porque muitas coisas, né, vão atravessando, mas que essas flutuações, né, que a gente tem emocionais, elas servem, na verdade, como parâmetro para a gente, né? Como parâmetro. Né? Como é que a gente vai saber que uma coisa é muito boa se a gente não experimentou algo ruim em contraponto para você ter, né? Qual o caminho que você está, né? Não é uma dualidade, né? Não é no sentido só de dualidade, mas você precisa ter referência do mundo, né? Então, né, a dor e a não dor, o que é saúde, o que é doença, né? Esses dias eu li algo e o Dr. José Carlos, né, todo quem não conhece, é um homeopata maravilhoso, né, que a gente até pode quem se interessar, né, a gente pode colocar aí no chat depois, se alguém quiser, enfim. Mas ele estava falando mesmo que o conceito de saúde ele é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Isso significa que você flutua mesmo na tristeza, na melancolia, né, no amor, na raiva, né? Porque nós somos tudo isso, né? Mas você não fica fixo, né, naquele único ponto. Isso depende do seu comportamento no mundo, né? Onde você está no mundo, né? Como é que você lida, né? Isso não significa que é sempre tudo feliz, é tudo lindo, ai meu Deus, não, às vezes a gente odeia uma outra pessoa, a gente diz eu odeio essa pessoa, né? Não é sobre exatamente amar, odiar, isso e aquilo, mas é como você flutua sem fixar e ancorar num único ponto. Aqui alguém comentou, falando ainda em sentir, minha concentração aflora muito quando estou na academia. Parece que a força me faz me concentrar muito mais. Já consegui resolver vários problemas só sentindo a dor da força. Nunca, a Mary falou, mas nunca consegui terminar nenhuma aula de yoga. Não consigo ter a mínima concentração sobre o meu corpo. Até acho estranho. Talvez, né, o que a Selma diria? Eu acho que é muito do individual, né? E precisa, de repente, ficar com o yoga, de repente, ter a própria não consegue. Você pode usar o curso que é um meditativo, comer, prestar atenção na alimentação, por exemplo, né? Um dos exemplos. E o que é importante ver é quando você usa essa força e resolve os problemas, mas que você não desconecte do seu corpo, não deixe a força em exagero
faço essa conexão. Então, sempre na dor. Então, como que a gente pode trabalhar isso? Tanto na dor, mais uma poesia, e que possa transitar dessa forma. Né? Que você não perca sua sensação corporal. Agora, pode ser outros instrumentos, não necessariamente você precisa fazer yoga. Tem o tai chi, tem outras práticas que, de repente, Liang Kun, né, que você possa fazer, que você pode fazer e que é bacana para o seu corpo, que você se concentra muito mais, né? Não sei, essa é a minha opinião, a minha visão. Eu fiquei pensando, né, por que a gente entende que sentir o corpo é fazer força, Sim. sentir dor? Né? Eu fiquei com essa pergunta, né, não tenho nenhum julgamento sobre isso, mas eu fiquei pensando, por que sentir o corpo tem que ser sempre, Na dor. né, na dor muscular, né? Porque aí eu sinto o meu corpo trabalhando, mas o seu corpo trabalha o tempo inteiro, né? Ontem, exemplo, ontem vindo de avião para cá, às vezes eu tenho um pouquinho de um medinho assim de avião, mas já tô suavizando, eu me fixei nesse padrão aí. Mas eu fiquei meditando, né, fazendo umas práticas de respiração, foi muito tranquilo. Mas quando o avião estava descendo ou quando estava subindo, eu percebia a mudança de gravidade no meu corpo, frio na barriga. O que é o frio na barriga? É o seu sistema límbico trabalhando lá para você. E eu, olha aí meu corpo trabalhando. Olha aí, eu estava sentadinha, bonitinha, não fazendo quase nada, só lendo meu livro, né? O avião subindo, descendo, né? Eu, olha aí o sistema límbico me dando o ar da graça, né? Ou como que você pode, né, sentir o seu corpo de outras Uhum. maneiras? É isso que eu estou falando. A gente só tem uma forma, que isso também dá um padrão mental também, né? Sim. Psicofísico. Sempre conseguir as coisas, né, na base da força. E força é diferente de tônus, né? Uhum. Aqui ela falou, eu também fico pensando várias vezes, por que temos essa sensação de só sentir o corpo na dor? Mas não consigo me desconectar fazendo meditação, por exemplo. Deveria treinar mais, eu acho. É. De repente, novas opções, né? Me faz lembrar uma vez que eu atendi uma pessoa, há muitos anos atrás, que ela era rata de academia, né? Então, assim, ela ia na academia todos os dias, todos os momentos, e eu comecei com um toque sutil. Primeira sessão que eu fiz nela, um toque leve, sabe? E o que aconteceu? Ela morreu de dor. Sim. Na semana seguinte ela veio, eu falei, opa, peraí. Aí eu tive que fazer um toque muito mais pesado para que ela reconhecesse esse toque, confiasse em mim, e aí foi melhorando. Aí a dor passou. Mas olha só como a gente tem que ir trazendo. E aí aos poucos eu fui diminuindo. Teve uma vez que eu dei um exercício suave, era só um pouquinho, empurrar um pouquinho a parede. Né? Era colocar os pés na parede e fazer uma tensão, que é praticamente a conexão da mente com o corpo, que você vai lá e tensiona. Né? Fez poucas vezes, eu falei, olha, agora só cuidado, porque se você for na academia, você pode fadigar. É claro que ela não acreditou e foi. E adivinha? Fadigou. Aí foi importante isso para ela também se reconhecer nesse espaço e poder modificar algumas coisas, alguns padrões que ela tinha. Isso foi bem interessante. A Mary Ribas fez uma pergunta para ti. Hiperatividade, talvez, Selma, no meu caso? Não, Depende do que você entende por hiperatividade. justamente. E porque a gente Porque hiper... pode falar. Oi? Não, Pode. não, fala.
Não, eu Porque, ia falar. porque hiperatividade, não, desculpa, eu que te interrompi. Hiperatividade, né? Ele realmente ele tá lá no DSM, sei lá que número agora. Ele é considerado uma doença mental, né? Que realmente a pessoa não consegue ficar quieta, né? Eu acho que aí é uma outra coisa. Não tem nada a ver com isso. E quando a gente fala de padrão de mental, deixando bastante claro, a gente está falando no sentido muito geral, assim. Evitem, né, pegar DSM 11, 12, 13, sei lá que número que já está, né, para ficar tentando se catalogar em alguma coisa. O catálogo é problemático porque você é mais do que isso. Mas fala, Selma. Não, eu acho que de repente é a falta de repente de uma conexão diferente. Nós culturalmente a gente está muito habituado para estar bem precisa sentir dor, a massagem precisa ser pesada, né? O exercício precisa ter uma tensão maior, uma força maior para ser eficaz. A gente tem uma tendência que no dia seguinte tem que estar dolorido após a musculação. A gente tem uma. É cultural isso, né? A gente já veio disso. E modificar tudo isso é interessante. Porque você vê que tem pessoas que, a partir, mesmo com a sutileza, sentem dolorido. Então, olha só como fica. Sim, a gente tem que, se a gente for pensar na nossa estrutura corporal, os nossos tecidos, né, eles se desenvolveram a partir da ação da gravidade do ar, né, da adaptação do ar, da água para o ar, né? E a gente precisou adaptar o estar de pé para sustentar peso. Então, às vezes, aquele toque sutil, ele é forte porque ele acessa camadas, às vezes, muito mais profundas do que a camada essa que é mais externa, né? Como, por exemplo, essa musculatura mais superficial, né? Que a galera gosta, né? Os rapazes, né? Gostam de ter um bíceps super avantajado, né? Assim como o abdômen, né? O reto abdominal, entre outros. Não tem problema nenhum, é uma forma, mas existem outras. Sim, sim. E é bem interessante que é legal avaliar, Mary. Às vezes a gente tá na força, nessa hipertonicidade, dizer, externa, mas internamente é muito frágil. Né? Então, de repente, é para proteção dessa fragilidade. Então, entrar em contato com essa fragilidade, um oizinho para ela, para que você possa deixar fluido, né? Para que você possa deixar assim, porque senão ficam camadas duras, né? Sem o fluxo acontecer, sem com que aconteça essa fluidez corporal, essa fluidez psicofísica. Então é importante isso também. É muito interessante, é muito legal você na força. Tem muita gente que faz isso mesmo, né? Na força resolve um monte de problema, mas quando a gente resolve um monte de problema, a gente desconecta do corpo. Então, quanto que o nosso corpo está em ação, né? Está numa consciência, numa sensação corporal. E isso a gente consegue maleabilidade, né? Não deixa uma coisa fixa, não fica só na raiva, não fica só na angústia, não fica só na alegria, né? A gente passa por esses momentos. E que bom poder transitar. É importante transitar, né? É interessante tu dizer isso, porque eu lembrei muito daquele filme do Charada, do palhaço. É, né? O Charada, que ele ri o tempo inteiro, Uhum. né? Quem viu o filme, quem assistiu o filme quem leu o gibi, né? Acho que é isso. Do Batman, né? E quem assistiu o filme, né? Sabia que ele tinha uma síndrome do qual
ele ria compulsivamente, que ele não conseguia controlar, e, no entanto, né, enfim, a vida foi transformando ele, né, nesse grande vilão, né? Ele tinha uma raiva muito grande. Veja, né? Como isso aparece no corpo, né? Então, é isso que a Selma está dizendo, né? Muito, muito bonito isso, né? Como às vezes a blindagem, né? Eu brinco que é uma blindagem, muitas vezes, né? Essa blindagem ela serve para proteger uma fragilidade muito grande e a pessoa, né, se defende o tempo inteiro, né? A gente vê mesmo que é psicofísico, Uhum. né? Por outro lado, né, tem pessoas que são muito fortes, né, tendo uma tonicidade muito leve ao mesmo tempo, né? Como é isso, né? A gente tem, né, tem um autor que eu não sei se vocês conhecem, o Hubert Godard, né? Ele se eu não me engano, ele é terapeuta crânio-sacral, né? E ele falava que o nosso corpo, as nossas emoções, elas têm uma tonicidade, Uhum. né? Elas trazem um tônus, né? Uma conversa tônica com a gravidade. Olha isso. Uhum. É isso mesmo. Olha, mas é linda. Trabalho Mas é linda. maravilhoso do ator. Sim, é isso mesmo. E o ator vai permeando tudo isso, né? Sim, eu acho que é muito interessante, né, a gente assistir alguns filmes e buscar onde tá a somática aí, né? Onde é que está a somática? Esse é o meu trabalho, na verdade, né? Da dramaturgia do corpo, né? Eu vejo isso tudo como dramaturgia do corpo, né? Nós somos, enquanto seres corporificados, né? A gente tem essa conversa tônica, né? Com as nossas emoções, né? A maneira como a gente se expressa, né? Assim como um professor meu de psicologia, ele dizia que muitas vezes uma pessoa que ri o tempo todo é uma pessoa ultra deprimida. E Uhum. ele dizia o quê? Olhe para o corpo dela. Olha para o corpo dela. Quer saber como uma pessoa, né? Observa o corpo, não é no sentido de julgamento, nada, não é aí, né? Uhum. A postura, né? O tipo, a cor, né? Às vezes são roupas muito escuras o tempo todo, a pessoa não varia. Percebe? Veja, tudo conversa com a gente. Ou, né, um tônus corporal mais, né, corpo, né, com os ossos muito expostos, né, pessoa sem tônus muscular. Enfim, mil jeitos, mas observa, né? Sim, sim. É bem interessante isso, né? Quando a gente começa a fazer ação entre o corpo, é claro que para a gente são estudos, né? Então, numa festa, num ambiente, se você quiser, começa a observar e fala, opa, peraí, essa pessoa é dessa forma, essa pessoa é de outra forma, através da tonicidade do corpo, né? Através das tensões que ele tem, antes mesmo da fala. Exatamente. Isso é fantástico. Exa exatamente. E, né, se a gente. Esses dias aconteceu de eu tocar alguém nos meus atendimentos individuais e a pessoa tinha um intestino extremamente duro. Uhum. Extremamente duro. E eu disse, nossa, né? Eu até perguntei, fiz algumas perguntas, né? Sim, né? A pessoa tinha questões, né, de ir aos pés e tal, e etc. Qual é a questão aí? Excesso de tônus e excesso de controle, né? Gente, isso não é
uma relação causal, né? Mas a gente vai descobrindo nesses padrões onde os vão se apresentando aí no corpo, né? Qual é o nosso próprio funcionamento, né? Vocês já fizeram essa pergunta? Quais são os seus padrões? É, Quais são? Perguntona. mas é pra gente se autoavaliar, né? Se auto-interpretar. E se você consegue sair Exato, de ter um padrão, se você consegue ir na fluidez, né? E não num padrão fixo, né? exatamente, exatamente. Sim, a gente tem um lugar onde a gente vibra, né? Importante. Hum, Então, eu sei que a Selma é a Selma porque a Selma, né, tem a gente reconhece ela como sendo ela, né? Agora, né, se a Selma muda muito, né, e fixa num outro ponto, essa não é a Selma. Já me aconteceu de eu observar alguém, acho que até foi uma amiga, assim, que eu não via faz tempo, nossa, mas não é mais a fulana que eu conhecia. Sim, veja, as nossas experiências, né, vão nos transformando também. Eu acho que isso é uma coisa importante. Mas quem é você? Né? Pergunta importante filosófica. Quem é você? Onde você está vibrando? Né? uhum. Né? E com as experiências externas, o que acontece, né? Com o seu padrão. É bem interessante, porque a minha filha tem uma amiga, fazia tempo que eu não a encontrava, mas eu conheço desde pequena. Parece que ela tem o mesmo padrão desde pequena, ela é igualzinha, não modificou praticamente nada. Muito interessante, né? E hoje ela tem 20 anos. Nossa, É, então, eu achei bem interessante. Quando eu a vi, eu falei, nossa, é igual quando ela tinha, estava no segundo ano, no Fundamental 1, então assim, com 10 não, 10 nada, 7 anos, 6 anos. Se eu for olhar, assim, a mudança foi muito pouca, então existe um padrão fixo nela muito grande, né? sim. E atualmente, fiquei pensando que o mundo está mudando muito rapidamente, mudando no sentido de que como a gente se fundamenta enquanto sujeitos, né? Antes de ser uma pessoa como sujeitos, né? A gente é atravessado por um monte de outras coisas que vão moldando a nossa forma de estar, né? No mundo, o nosso próprio padrão, né? Então não é à toa que a gente tem uma quantidade imensa de jovens e de pessoas extremamente deprimidas, né? Porque tem uma vivência corporal com o mundo muito estreita, né? Então, se tudo me ofende, que também tem isso, tudo me ofende. Atualmente, qualquer coisa ofende. Uhum, Então, eu não entro em contato. Então, é um pouco como criar anticorpos, né? A gente vai friccionando com o mundo para a gente se frustrar, é importante, para a gente saber onde é que está o nosso limite, né? E aí a gente vai, né, ampliando, esgarçando os nossos padrões, né? E por outro lado, também, aí eu vejo num extremo isso, e no outro extremo também uma geração inteira em que o mundo era o mesmo, né? Por exemplo, a geração dos meus pais, né? Talvez dos nossos pais, né? Era uma geração que o mundo mudava muito devagar, né? Que não tinha tantas tecnologias, né, envolvidas, né? A globalização ainda não tinha, talvez, acontecido, né? Então as pessoas se, se misturavam muito pouco. Estou falando assim, civilização, povos diferentes, né?
a gente não tinha tanta variação, né, de modos de existir, né? E atualmente, ou a gente navega nessa onda inteira aí de mil e uma formas de exercer quem é você, né? Ou a gente fica, né? Parece que a gente não tem ou fluido demais ou nenhuma fluidez, né? E aí, né? Mas é Fluidez isso. demais, você ficar sem borda. Uhum. E o sofrimento é imenso. Disse tudo. É isso mesmo. Né? Uhum. Não é fácil não, gente. Que a gente podia fazer alguma coisa prática para borda, né? Tua É. vez. Então vamos expressar. Oh, coisa boa. Ah, ah, nossa Senhora. Isso. E aí vamos tocar assim, ó, descolando a pele mesmo, para não ser tão sutil e não nem tão duro, mas descolando a pele do rosto, do olho, nariz, da boca. Ai, nossa. Da cabeça, né? Do cabelo, do couro cabeludo. Gente. Ah, Ó, tá aqui um lugar que tava sem borda. olha lá. Ó, tá vendo? Tem áreas do corpo sem borda. E na orelha, na nuca. Ah, Garganta. nossa. Isso. Vai pro Hum, peito, vai descolando, pele do peito. Isso, vai descolando aqui no ombro, no outro lado. ah, nossa. Aí vai se abraçando, mas descolando o braço, Nossa, cheguei a arrepiar. Ah, cotovelo. Ai, duro falar, bocejando. Antebraço, ai, ai, ai. mão. Isso, as mãos. Isso. E aí, o tronco, o abdômen, Nossa Senhora. costas, quadril, pelve, Ah, coxa. Escolha uma das coxas, esfrega. Contorno, joelho, aperta. A perna, maravilhoso. pé, dorso, pé, os dedos. Isso. Ah, Sola do. nossa. Isso. Quando Ah, contornou uma perna, vai para outra na coxa, massageando.
joelho, muitos bocejos aqui também, mas é que bom. Perna, Ai, gente. ilha. Ah, Pois é, também há. Dorso do pé. ai. Ai, pai do céu. Sola do pé. Isso. Aí. E aí vai fechando os olhos, vai sentindo como que tá esse contorno, como que estão seus pés apoiados, pernas, joelhos, coxas, quadril, coluna, ombros, braços, antebraços e as mãos, mãos, antebraços, braços, ombros, pescoço, cabeça. Isso. E aí devagarzinho vai começando a sair um movimento do espreguiçar, sem perder esse contato. Como que você poderia espreguiçando essa pele? Hum, Isso. hum. Ai, como estão? Lá, lá. Nossa, virei gente de novo. Ai, ai. E nesse movimento de que a gente virou gente, onde podemos te encontrar, Lu? Opa. Bem, o ano está finalizando, né? Mas eu permaneço, né, na sala Pulsari, né? Por enquanto, nas terças, né, com um grupo de estudos em movimento somático para a gente aprender ou aprofundar todas essas coisas. Nas terças-feiras, das 18 às 19h30, e às quintas-feiras com dança e consciência corporal, também na Pulsari, das 18 às 19h30. E também na Casa Urânia, que daí aula presencial, né? Nas segundas, eu tenho que pensar, das 15 às 16h30. Estamos vendo também outro horário. E agora eu também estou fazendo atendimentos individuais, né, de movimento somático para quem tem interesse, né, massagem terapêutica, toque somático, né, para quem tiver interesse. E a Selma, onde a gente encontra? Eu encontro no presencial aqui no Tatuapé, na Healing, e também online para fazer sessões individuais ou em grupo. Tem um grupo já em formação online, de segunda e quinta-feira, das 9h30 às 11 da manhã. Então, estão sempre convidados. E é claro que se você quiser que eu vá para a sua cidade, como eu fui lá em Guarapuava, junto da Mary, é só me contratar também, que daí darei palestra e treinamentos também para empresas. Bem, que delícia. A Nossa última live do ano. do ano, Ano que vem tem mais, gente, com assunto novo. sempre. Desaguardem. Eu sou uma live a cada 15 dias, às 18h30. A gente está de volta para falar assuntos que a gente possa refletir e, de alguma forma, transformar. Não é? Lu, muito É, mais uma muito live. obrigada. Obrigada sempre. Eu sempre aprendo demais contigo. Eu também aprendo muito com você e vamos lá nesse caminho. Sempre Simbora, gente.
Beijo grande para todos. Beijo, Lu. E até o Beijo, linda. Até o ano que vem. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau, tchau.